Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Pleiade do Astral Superior. Estamos hoje em quinta-feira, já a largos passos para o fim de semana. Trago a informação habitual de que o programa da Universidade Mundial Astral Superior passa todas as terças e quintas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Se você está em outra localidade, um outro país, deve procurar encontrar então o fuso horário equivalente a 21 horas em Brasília, no Brasil. Também no Brasil há fusos horários diferentes, certamente saberá encontrar então a hora certa para acompanhar o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Portanto, hoje, mais logo, quando forem já 21 horas em Brasília, poderão então acompanhar o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, com o professor agrícola, e também tem estado presente a Glauciana Ribeiro. Ora, o professor Benito Bifano faz também a divulgação e a venda deste livro, mas pode ser solicitado e pago depois. Então, este livro está aí, disponível. Podem contactar o professor Benito Bifano pelo e-mail benitobifano@hotmail.com. Os outros contactos vou deixar na descrição deste vídeo. O programa Pleiade do Astral Superior, Espiritualidade à Distância, este programa que estamos a fazer, passa todas as segundas e quintas-feiras. O horário varia muito, mas de preferência às 8 horas da manhã nós estamos a fazer aqui em Maputo, o programa A Espiritualidade à Distância, que é este programa que estamos aqui a fazer. Então, hoje trago o tema do livro Ciência Espírita, do Dr. Antônio Pinheiro Guedes. Vamos falar da evolução da alma. Evolução da alma que somos nós mesmos, e é um tema, eventualmente já deve ter falado disto já antes, e nada mais que desenvolver mais e aprofundar mais. Afinal, estamos sempre no estudo, na pesquisa. Ora, muito bem, então vamos sem demoras dar início ao nosso programa. A evolução da alma. A evolução é uma lei a que tudo está sujeito no universo. Está a dizer que a evolução, estas leis cósmicas, as leis cósmicas, há muitas leis. Então, uma delas é a evolução. Aquilo que temos dito, as leis são inflexíveis, as leis cósmicas, as leis universais, elas são inflexíveis e são naturais. Tudo está sujeito a essas leis, tudo segue a essas leis, não tem como então não se seguir. Ora, a evolução da alma humana numa encarnação termina com a volta da força ao grande foco. A alma é a força. É parte da força, Aquilo que é parte da força é força. Então, a evolução esta alma humana, porque ela é partícula da força inteligente, sabemos que ela vem fazendo um percurso, desde o início, quando inicia a sua evolução no mar, no fundo do mar, Ela passa por todos os minerais, passa por todos os vegetais, passa por todos os animais, e então atinge a fase, digamos, mais avançada, que ela encarna num corpo humano. A alma é esta partícula, é esta força. Então ela chega ao corpo humano e diz, quando termina a sua encarnação, uma encarnação termina com a volta. Portanto, não falo do término da evolução, não digo o término da encarnação. Para terminar, ela tem que regressar ao grande foco, regressar à força primordial, aquela força criadora. Então, a evolução da alma humana numa encarnação, ela termina com o regresso, com a volta da força ao grande foco, da qual ela é uma partícula em ação neste e noutros planetas, porque a força parcelada parte de um ponto
e volta a esse mesmo ponto, que é o grande foco. Então, sem muita dúvida, sem nenhum embaraço de raciocínio, nós somos essa força, essa partícula, não é? Esta parte da força criadora. Nós estamos cá e regressaremos ao grande foco, a essa força grande, a esse espírito, não é? Porque nós somos parte dele. Ele, diríamos, não existiria se nós não existíssemos. Nós não existiríamos se ele não existisse. Então, um faz o outro. Uma vez adquiridos os recursos conquistados, os meios alcançados, os postos que a necessidade ia criando sucessivamente, sob a imposição dos fenômenos impressionantes do mundo externo, na sua variedade quase infinita, no universo, considerando estática e dinamicamente a força psíquica humanizada, a alma humana aperfeiçoa-se e progride, pelustrando a escala dos seres humanos, que se diferenciam, formando classes distintas pelo caráter, pelo saber, pela moral. Vou repetir esta parte, este parágrafo é importante. Uma vez adquiridos os recursos, esta alma, quando adquire os recursos esses conquistados, os meios, ela aqui adquire os recursos, não é? Ela burila, não é? Adquire os recursos conquistados, os meios, uma vez que ela conquista o meio onde faz a evolução, uma vez que ela alcança os postos a que se propôs alcançar, que a necessidade ia criando, portanto o espírito, esta alma humana, à medida que ela vai evoluindo, naturalmente tem necessidades. No nosso estágio hoje, nós temos necessidades, não é? Nós temos uma meta, queremos alcançar isto, queremos alcançar aquele atributo, queremos melhorar este atributo, e os outros atributos que previamente alcançamos, eles ficam como que em estado latente, não é? Não sobressaem. Nós, por nossa própria escolha, não é? Na reencarnação, nós como que cancelamos provisoriamente alguns atributos para deixar florescer outros e para poder melhorar outros atributos. Então, esta é uma necessidade do espírito. Então, ele vai criando a cada estágio evolutivo, a cada classe evolutiva, o espírito vem com novas necessidades, vem com novos objetivos, vem com novos projetos. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai criando, vai tendo naturalmente novas necessidades. A necessidade da evolução vai criando sucessivamente esta imperiosidade de encarnar, de reencarnar ali, reencarnar acolá. E diz que a necessidade ia criando, sob a imposição dos fenômenos impressionantes do mundo externo. Os fenômenos impressionantes do mundo externo é tudo aquilo que é fora a vida física. Estamos a falar do mundo astral, não é? Então, no mundo astral, o espírito vê tudo muito claramente, ele está na posse da consciência, do raciocínio. Então, ele observa que precisa melhorar atributo X, atributo Y, precisa limar algumas arestas. Então, são essas necessidades sucessivas que vão criando à medida que o espírito vai evoluindo. Na sua variedade quase que infinita, este processo é infinito, porque a evolução é infinita, no universo, considerando estática e dinamicamente a força psíquica humanizada, a alma humana aperfeiçoa-se e progride, perlustrando a escala dos seres humanos, que se diferenciam formando classes distintas pelo caráter, pelo saber e pela moral. Caráter, saber e moral. Isto diferencia muito os seres humanos, não é? A evolução do caráter, a
evolução do saber, a evolução da moral, muitos se destacam, outros não se destacam. Então, à medida que esta evolução vai acontecendo, uns vão se destacando mais e a evolução tende a ser muito mais avançada em relação a outros, porque num universo de seres distintos, estamos a dizer que tudo aqui é distinto. Então, aquilo que eu posso fazer em 80 anos, uma outra pessoa, um outro ser, pode fazer em 20 anos. Então, isto diferencia muito, porque somos seres distintos, irmãos em essência naturalmente, mas cada um com o seu livre-arbítrio sabe bem o que faz com o seu livre-arbítrio. Ora, o caráter, o saber e a moral são essenciais para então moldar este espírito, moldar esta alma para patamares elevados. Necessidades de outra ordem mais complexas. À medida que o espírito vai evoluindo e as necessidades vão se tornando cada vez mais complexas, os níveis também vão se tornando mais avançados. Necessidades de outra ordem mais complexas, oriundas do agrupamento dos indivíduos em famílias, em sociedades, em povos, modificam a alma, compelindo-a a amoldar-se às contingências do meio, lei da adaptação aplicada à alma, e desse modo as arestas, as agruras, as asperezas, as sombras deixadas pela hereditariedade, é outra lei proclamada pelo sábio Darwin, são cortadas, aplainadas, brunidas, esbatidas, e assim a alma se despe, se limpa das impurezas que trazia da longa jornada percorrida do berço da virilidade, a criação, a individualização, e neste último estágio, que é o aperfeiçoamento, percorre os agrupamentos, a família, a sociedade e a nação. Então, viver em família, viver em sociedade, a família é vasta, não é? Tem esta particularidade. Então, a família nuclear, marido, mulher, filhos, tem a família esta mais alargada, primos, pais, tios, etc. E outras famílias, né? Tem depois a sociedade, depois tem o conjunto das nações. Então, o espírito vai nesses meios para se aperfeiçoar. Isto já está, como diz o texto, a caminhar para estágios mais avançados. Diríamos, últimos estágios na Terra, se quiser, porque é na família onde o espírito pode encontrar este meio de se trabalhar diante dos irmãos, dos pais, não é? A família nuclear. Então, ele naquele núcleo familiar consegue limar estas arestas, consegue burilar-se, precisa fazer isso, porque ele quer atingir, digo, para espíritos já conscientes, não é? desta realidade, não é? Esclarecidos. O espírito usa a família para atingir estágios superiores. Então, é necessário atingir estágios superiores. Precisa de estar numa determinada família. Então, ele vai reencarnar numa determinada família para fazer o seu aperfeiçoamento. E vai passando pelos desafios, pelas agruras e etc. Naquele meio familiar. A família insere-se numa sociedade. Então, com relação à família, ele tem aquele trabalho a fazer, tem que fazer aquele aperfeiçoamento. Depois tem a sociedade, é uma família maior, não é? E não só uma única sociedade. Ele pode passar de uma sociedade para outras sociedades, não é? Sociedade em sociedade. Precisar reencarnar aqui, precisar reencarnar ali,
precisar reencarnar como um branco, precisar reencarnar como negro, precisar reencarnar como amarelo, como vermelho, etc. Naquelas sociedades, ele precisa de se aperfeiçoar e se sair bem para então fazer o seu percurso evolutivo. Depois, num meio muito maior, que é a nação, como cidadão, não é? Aperfeiçoar-se como cidadão. E nesses meios também ele faz o seu percurso evolutivo, o seu aperfeiçoamento. Vamos entrar para o último parágrafo. Assim, pois, as diversas condições em que se realiza, em que se efetua a vida corpórea é esta vida física, corpo, corpórea, as circunstâncias que a rodeiam, as circunstâncias adversas que rodeiam esse espírito, as peripécias que se dão durante a sua caminhada, a sua jornada na Terra, outros tantos meios são outros tantos incentivos à evolução, ao aperfeiçoamento, ao progresso do espírito ou da alma antes de se tornar espírito racional. A partícula, nós como partícula inteligente, não é? Dizia que ela vem de um estágio de milhares e milhares de encarnações e reencarnações, mas vem de outros estágios evolutivos. Já foi mineral, já foi vegetal, já foi animal, e tudo isto faz parte deste aperfeiçoamento. Esta partícula vai se aperfeiçoando neste meio, naquele meio e em outros meios. Então, ela vai atingir o seu auge quando já tem então a consciência. Mas nós, os humanos, não é, já atingimos esta parte. Já saímos do animal para o hominal. O hominal já tem o livre-arbítrio, já tem a consciência de si mesmo, entre aspas, tem a consciência de si mesmo, sabe o bem e o mal, sabe autogovernar-se. Mas ele, como dizia no início, congela certos atributos, não é? Há atributos que estão congelados na esfera espiritual que precisa desenvolver outros, como o caráter, como a consciência, como a moral. Então, isto tudo faz parte deste aperfeiçoamento até ela se tornar um espírito racional, um espírito evoluído. O espírito evoluído é um outro estágio superior, que já não pode continuar a fazer esta evolução no mundo físico. Aqui no mundo Terra já não é necessário. Afinal, ele ultrapassou, venceu a parte evolutiva, né? Este estágio evolutivo no planeta Terra. Então, este tema interessante que trazia para hoje, na esperança de que possamos, se calhar, em um outro programa, desenvolver mais e continuar a estudar mais. Então, vamos agora entrar para a segunda parte do nosso programa, que é a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que, pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista. Grande foco vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Desejo a todos uma boa quinta-feira, mais logo, às 21 horas, horário de Brasília. Não deixem de acompanhar então o programa A Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância. Nós voltaremos a nos encontrar na próxima segunda-feira. Uma boa continuação da semana e até lá, fiquem bem. Tchau.